Bom dia para quem está aqui ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir no gravado. Nós vamos começar mais um encontro do nosso grupo de estudos sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. E hoje nós iniciamos o capítulo 4, né, Nath? Arsenal contra a vulnerabilidade, isso? Isso aí. Bom dia, bom dia. Acredito que a gente não vai conseguir ler ele todo, que nem o capítulo 3, né? Porque ele é bem extenso, mas a gente vai dar um bom andamento dele hoje e ele é bem interessante mesmo. Muito Esse interessante. capítulo é um capítulo muito bacana, até por isso que a gente quis fazer aqui a gravação para deixar lá no YouTube via Zoom, mas aqui no Instagram, para a galerinha do Instagram, se quiser acompanhar um pouquinho da aula, fica aí com nós, esse nosso encontro, onde a gente vai falar sobre o arsenal contra a vulnerabilidade. Então, para quem está no grupo de estudos, é a página 86, se você tem essa versão aqui do livro, ó, é a página 86, e aí ela começa falando, então, que para se defender da vulnerabilidade, a gente utiliza o quê? Máscaras. E aí ela traz, ó, a seguinte frase: com as máscaras nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. A ironia é que, quando nos deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. Eis o paradoxo. Olha esse paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que queremos sentir, mas a primeira que procuramos no outro. Olha que interessantíssimo esse paradoxo aqui. Se a gente parar para pensar, é realmente assim. A gente não quer estar vulnerável, mas a gente adora estar com uma pessoa vulnerável. Essa pessoa, quando ela está no perfil, né, sem máscaras, a gente percebe o quê? Se sente mais seguro com aquela pessoa. Parece que ela vibra, parece que ela demonstra verdade, né? Porque a vulnerabilidade traz essa sensação de verdade. Daí ela fala aqui na página 87, bem no início do livro. Uma vez que vestimos por muito tempo, ela se molda às nossas feições e acaba indetectável, como uma segunda pele. Aí lá por último eu sublinhei assim, ó. Nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. E isso é muito bacana porque nós fizemos uma live essa semana, não sei quem assistiu, mas a live da Boazinha tá salva no Instagram e também no YouTube. E essa live da Síndrome da Boazinha fala sobre isso, né? Que a menina, principalmente as meninas, né, usam essa máscara porque os meninos usam os do bonzão, né? Então as meninas elas usam a máscara da boazinha lá na infância e elas acabam usando por tanto tempo essa máscara que quando chega na fase adulta elas não sabem nem quem elas são, o que que elas querem, como fazer escolha, como decidir. E ela fala a mesma coisa aqui, ó. Nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. Interessante, né? E a gente já falou sobre as máscaras no outro livro que a gente leu, e a gente percebe o quanto, quando a gente é adulto, a gente se perde nas nossas máscaras, porque a gente acredita tanto nisso que a gente nem percebe que a gente está usando elas. Uhum. É isso que ela traz aqui, né? Muito sobre esse tema, assim, a gente acaba se perdendo onde a gente começa a usar a máscara e onde a gente já está acreditando tanto que a gente não está usando, por exemplo. E eu acho bacana que na página 87, no terceiro parágrafo, ela traz o seguinte exemplo de como um adolescente funciona, um adolescente que está na máscara, né? Até porque ela traz que os adolescentes, as máscaras são muito diferentes, né? Elas começam a mudar, então eles começam a ter dificuldade de perceber se estão na máscara ou não estão. Aí ela trouxe um exemplo que um adolescente falando, mostrando, né, a vulnerabilidade, mostrando a máscara. Eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam. Elas são idiotas. Essa festa é idiota. Aí, alguns segundos depois. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas e descobrir que roupas elas vão vestir? Tomara que me convidem para a festa. E isso é muito, 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 muito presente.
a gente vê também em adultos, né? Falando que não se importam, que não dão bola para a opinião do outro, que não estão nem aí para o que os outros pensam, sou mais eu me garanto, já passei dessa fase, e aí se comportam exatamente como se tivessem o maior medo do mundo do julgamento, de ser rejeitado, de ser visto as suas falhas. Então, será que não somos também um pouquinho adolescentes aí no comportamento? Então, fica essa reflexão aqui, né? Depois, eu pulei lá para a página 88, onde ela termina essa parte desse capítulo, onde ela fala assim, ó. Nananana. Uma espiada no arsenal nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos. De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa? O que nos faria abrir mão da armadura? Então, ela lança essas 3 perguntas que eu acho bacana aí, cada um que está no grupo de estudos refletir um pouquinho sobre elas, né? De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar os mecanismos de defesa? E o que nos faria abrir mão das armaduras? Então, essas são 3 perguntas bacanas para a gente refletir no nosso processo de autoconhecimento e perceber quais que a gente usa. Ela começa agora, logo a seguir, antes de entrar, né, e explicar as 3 que a gente mais usa, ela reforça o que ela já tinha falado nos capítulos anteriores sobre ser o bastante. Vocês lembram que ela traz muito nos capítulos anteriores, falando que se a gente está na energia, na frequência, na consciência de ser o bastante, automaticamente a gente se livra da vergonha e do medo. Então, só para recapitular aqui, quem não lembra do ser o bastante. Aí ela traz aqui no segundo capítulo ali, ó. As características da escassez como falta, de uma forma geral, não falta de dinheiro, a falta de uma forma geral. As características da escassez, como a vergonha, a comparação e a desmotivação, podem ser combatidas com o senso de ser o bastante. Vem da aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes das pesquisas para se libertarem das armaduras. Aí, quais são as frases que eles usam? Eu sou o bastante. Já chega. Mostrar-me, assumir os riscos e deixar que vejam que é o bastante. Olha que interessante. Quer falar, Nath, um pouquinho? Não, achei interessante porque ela traz esses 3 pontos, né? A vergonha, a comparação e a desmotivação como ponto para montar o ser o bastante, né? Essa construção que ela faz da armadura, ela traz esses 3 pontos bem interessantes e na página 89 ela traz algumas frases que ela utilizou na pesquisa para as pessoas preencherem, para perceber qual desses estados as pessoas estão. Então, se é com a vergonha, se é com a comparação, se é com a desmotivação. Então, eu acredito que ali na página 89, nas 3 primeiras frases ali que tem a lacuna para preencher, é uma coisa interessante para a gente pensar, né? E qual desses 3 pontos ali que ela traz da armadura a gente está utilizando na nossa vida? Para a gente começar a perceber se a gente, qual delas a gente utiliza. E ainda na página 89, ela traz assim, ó, a primeira é que os participantes, né, que estavam ali combatendo contra os grillings, que ela fala das vozes da nossa mente, e as mesmas inseguranças e dúvidas que todos nós enfrentamos. Então, ela traz ali que todos nós temos, em algum momento, esses 3 pontos que ela traz ali também. A segunda razão é que pratiquei essas táticas em minha vida, então, ela trouxe essas frases, essas lacunas para a vida dela, para perceber em que ponto que ela estava, e automaticamente ela fez essas mudanças na vida dela. E a terceira, como forma de estudo que ela traz ali também, é mostrar o quanto esse arsenal, ela fala, né, chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade. Ela traz 3 pontos, e esses 3 pontos vão ser trazidos ali no decorrer desse capítulo, que é a alegria do mau presságio, o perfeccionismo e o entorpecimento.
Então, a partir daqui, do ser o bastante, né, desses 3 pontos das armaduras, ela vai trazer esses 3 pontos a seguir, que são os escudos universais contra a vulnerabilidade. Então, a gente reconhecer em qual desses pontos a gente consegue, a gente vai lidando na nossa vida. Para quem não leu o capítulo, para um segundo, que é muito divertido isso. Para um segundo e reflete aí. Qual desses 3 escudos eu uso? Primeiro escudo, a alegria do mau presságio. A gente vai explicar já já aqui no livro. Segundo, o perfeccionismo. E o terceiro, o entorpecimento. Quando eu li assim, eu pensei, eu não tenho nenhum. Olha, inocente. Eu pensei, acho que eu não É, tenho nenhum desses, acho que eu não me enquadro na pesquisa dela. Aí, conforme eu fui lendo o capítulo, verdadeiramente a alegria do mau presságio eu não tenho mesmo. Isso é um fato, a gente já vai ver o que que é. Mas eu, quando eu li o entorpecimento, gente, é como se eu estivesse vestindo um vestido feito sob medida. De tão esclarecedor que foi o entorpecimento para mim. Tá? Então, vamos entrar nessas 3 agora e vamos ver aonde que vocês se enquadram para saber também o que que a gente tem que fazer para mudar tudo isso? Então, o escudo da alegria como mau presságio. Então, a gente vai começar com ele. Aí ela traz lá na página 90, no início do primeiro parágrafo. Quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. Em uma cultura profunda de escassez, a alegria parece uma farsa. E aí ela começa explicando o quê? Quem sofre, eu vou explicar um pouquinho, tá? Para não ficar lendo o tempo todo. Mas quem sofre do escudo da alegria como mau presságio é aquela pessoa que quando tá alegre, tá bem, tá num momento de felicidade, de plenitude, de bem-estar, a mente já começa a trazer situações ruins, situações péssimas, desagradáveis que podem acontecer e acabar com aquela alegria. Então é como se a pessoa, vou dar alguns exemplos que ela dá aqui, né? Então a pessoa, ela conta aqui no livro que ela vai dar um beijinho de boa noite nos filhos dela. E eles estão dormindo e ela olha aquela cena assim e pensa: nossa, como eu sou sortuda, né, de ter filhos aqui saudáveis e bem. E ela diz que automaticamente a mente dela começa: e se acontecer tal coisa? E se meu filho não sei o quê? E se amanhã der um acidente e eu perder meu filho? Então a mente dela já vai para catástrofe como um mecanismo de defesa, como um mecanismo de armadura. E é muito, muito interessante porque quem sofre dessa armadura aqui normalmente traz frases assim, ó. Não há alegria que seja eterna, sim. não há mal que não possa piorar ainda mais. Depois de uma fase boa, sempre vai vir uma coisa ruim, já estou até esperando a bolada. Então, são crenças, são frases de pessoas que sofrem do mau presságio. Talvez não seja um mau presságio tão catastrófico como ela traz alguns exemplos aqui no livro, né? Talvez seja uma coisa mais, presságios mais negativos, mais densos, mas não no nível tão assim, acidente, morte, mas é como se tivesse sempre uma sombra ali perto de você e você esperando qual é a fase ruim que vai vir agora. Porque tá bom demais para ser verdade. Vai ter que acontecer alguma coisa. Então, essa é a armadura da alegria do mau presságio, né? E aí ela traz assim, ó. Na página 91, ela coloca assim, ó. Eu considerava a minha permanente preparação para um desastre um segredinho meu. Olha só, a maioria das pessoas que sofrem disso ficam no silêncio, não contam para os outros que estão passando por esses maus presságios, né? Estava convencida de que eu era a única que contemplava os filhos enquanto dormia e que no momento seguinte da onda de amor e adoração, imaginava algumas coisas terríveis acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações telefônicas tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. Aí ela continua lá embaixo. Cadê? Daí ela conta, né? Que uma outra história de uma outra pessoa
Daí ela refere aqui embaixo. Agora eu cruzo meus dedos, fico grata, rezo e tento de todas as maneiras expulsar as imagens catastróficas da minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo, sobretudo quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me diz que não quer brincar com a sorte. Então, mais um ponto aqui para quem sofre dessa armadura, uma coisa para vocês refletirem aí, tá? Que essa alegria do mau presságio vai fazendo com que vocês tenham medo do novo, porque vocês não sabem o que vai acontecer depois. Então, a mudança, a novidade, acaba tendo uma insegurança muito grande, o que traz aquela paralisação que o medo traz para nós, né? Então, fica aqui mais uma coisinha para a gente pensar. Ali também na página 92, ela fala do quanto a vulnerabilidade e a alegria estão conectadas também, né? E ela traz assim, uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às possíveis possibilidades como defesa contra a decepção. Então, é como se a gente imaginasse aquela cena na nossa mente para a gente não sofrer, não passar dor. A gente já imagina que vai acontecer aquilo, ou a gente já imagina o que vai acontecer na nossa vida, e a gente acaba se desconectando, né, da ligação da vulnerabilidade, que é viver, é fazer os movimentos e se entregar a tudo isso. O que eu acho E aí, bacana reforçar é que ela traz a seguinte frase, ó. É inútil dizer que esperar o pior não me preparou para nada. Ou seja, quem sofre dessa catástrofe, desse mau presságio, né, essa alegria do mau presságio, fica pensando essas coisas ruins e trazendo essas questões visuais para a mente, mas não te prepara para o que realmente vai acontecer. Porque você só sofre, você só pensa, você só sente, e quando acontece, adivinha só, você sente exatamente tudo de novo, com uma intensidade ainda maior, porque agora é real, e adivinha, você não faz nada do que você pensou que você ia fazer. Então, é como se fosse uma tortura dupla. Você sofre com antecedência e sofre quando acontece o desafio, o problema, a questão ali em questão. ali ela ainda fala assim, ó, para os que ensaiam a tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem sua mente no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida conscientemente ou inconscientemente fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Aí ela começa o próximo capítulo não, próximo pedaço ali do capítulo, falando: viver com ousadia, praticar a gratidão. Aí ela traz que nos estudos dela, então, sobre as pessoas que viveram essa armadura da. Ai, meu Deus, sempre esqueço o nome dela. Do escudo da alegria como mau presságio. Ela traz aqui que praticar a gratidão apareceu em todas as coletas de dados como antídoto para a alegria do mau presságio. Olha que interessante. E aí ela traz aqui, ó, na página 94, lá no início. Tanto a alegria quanto a gratidão, como práticas espirituais, ligadas a uma crença nas conexões humanas e um poder maior de nós. Então, ela fala que ela ficou muito espantada quando essas duas questões vieram à tona. Ela nunca imaginou que a gratidão realmente tivesse algum impacto nesse escudo de tragédia. E ela começa a explicar. A escassez e o medo levam à alegria como um mau presságio. Se o oposto da escassez é o bastante, então praticar a gratidão, então ao praticar a gratidão, nós reconhecemos que há o bastante e que somos o bastante. Então é como se a prática da gratidão aqui e praticar ela, não só falar, não só ter a gratidão ali aleatório, mas fazer essa prática
faça com que as pessoas estejam mais presentes e olhando para o que elas têm e o que está funcionando. E saiam daquele loop mental de ficar olhando lá para frente para as infinitas possibilidades de desastre que poderia acontecer, né? Daí ela trouxe aqui, ó. Utiliza a palavra praticar porque os participantes da pesquisa mencionaram práticas de gratidão palpáveis, então coisas físicas. Não é só ficar ali falando, falando, falando. Eles deram um exemplo, aqui ó, mais do que meramente uma atitude de gratidão ou se sentirem agradecidos. Eles deram exemplos específicos de práticas que incluíam desde manter diários de gratidão até realizar cultos de gratidão em família. Ou seja, parar ali em família, fazer um ritual juntos, reforçar essa mentalidade, fazer o diário, escrever, ter essa pausa para realmente reforçar. E daí ela trouxe, né? Aprendi mais sobre autovalorização, força e alegria com as pessoas que compartilharam suas dificuldades comigo do que qualquer outra parte do meu trabalho. Quer começar aquela página ali na 95, amiga? Sim, ela vai trazer agora 3 lições sobre alegria e luz, e ela traz 3 pontos bem interessantes. Ela traz assim: a alegria nos visita em momentos comuns. E ela ainda traz que a alegria, ela não é uma emoção permanente, ela é uma emoção que vem em alguns momentos da nossa vida. E ela traz assim, ó, não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida. Mantenha-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. Então, muitas vezes a gente se afasta da alegria. De que forma? A gente não percebe o quanto a gente está alegre naquele dia, porque a gente quer algo mais, a gente quer o extraordinário, como ela traz aqui. Ela ainda traz assim, ó, todos os participantes que falaram de suas perdas e do que mais sentiram falta, mencionaram momentos muito singelos, como: eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ouvir meu filho dando gargalhadas. Nesse momento é quando, né, as pessoas perderam os seus entes. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas, ela nunca soube escrever no celular. E o quanto isso, quando as pessoas não têm mais, elas se acabam se afastando, né, dessa alegria, dessa emoção permanente que acaba não tendo mais. Ali a segunda lição é: seja grato pelo que você tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta sempre era a mesma: não considere o que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre. E ali na última parte ela coloca: quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. Então, o quanto isso é importante, né? Ser grato pelas pequenas coisas, pelo dia a dia, pela nossa vida, por tantas coisas que a gente vem vivendo, né? E a terceira lição é: não desperdice a alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade, diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar alegria pode ser desconfortável, pode dar medo. E com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitimos nos entregar alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. Então, aqui ela traz esses 3 pontos bem importantes para a gente cultivar no nosso dia a dia, né? O quanto a alegria a gente pode trazer no nosso dia a dia, e perceber a alegria, perceber esses momentos, ser gratos pelo que a gente já tem e não desperdiçar elas. Esses 3 anotem. A alegria nos visita em momentos comuns. Seja grato pelo que tem e não desperdice a alegria. Então, esses são pontos principais para quem sofre dessa primeira máscara, para trabalhar no dia a dia. É reconhecer o pequeno. E realmente, gente, se vocês lerem esse número 1 que ela bota da página 95, que a Nath leu para vocês, realmente a gente vai, se a gente parar para analisar e pensar,
A gente fica feliz, sim, quando a gente compra um carro novo, quando a gente compra um celular novo, quando a gente adquire um item que a gente queria ter. Mas é imensurável a alegria de a gente estar vivendo um momento simples, comum e de bem-estar. Vou falar um momento aqui que não é tão simples, né? Mas, por exemplo, antes da gente começar a gravação aqui no Zoom, a Renatinha estava contando que ela foi para Bonito, né? E lá em Bonito ela disse: realmente, pessoal, Bonito é bonito. E quem quiser ir para Bonito, Renata tem uma agência de viagem, chama nós que a gente passa o contato dela. E ela disse que vale a pena ir para Bonito, porque Bonito realmente é bonito. E o jeito que ela falou dessa viagem, tu sentia na fala dela ali, quando ela estava contando da viagem, que ela viveu momentos de alegria. Claro que lá não era um momento simples, ela estava em Bonito, né, gente? Mas, o que que eu quero dizer? No meio do quê? Da cachoeira. Porque o que ela trouxe não foi tipo riqueza, não foi, ai, as coisas ricas que ela viu lá, os pratos fenomenais que ela comeu. Ela disse a natureza, as cachoeiras, Fê, que tem lá. Tu não tem noção de como é. Eu queria ficar mais uma semana. Ou seja, o simples. Ir para o meio do mato. Olhar que nem meu pai fala, pedra e barranco, né? Olhar pedra e barranco não é uma coisa simples, gente, mas que traz uma sensação de alegria. Então, esse é um exemplo clássico que a nossa querida trouxe hoje de manhã e que às vezes a gente esquece de viver esses pequenos momentinhos que é, ou pelo menos valorizar esses pequenos momentos como uma coisa boa. Renata precisa ir sempre para Bonito para se sentir bem? Não, mas ela já sabe que, por exemplo, isso dá bem-estar para ela. Então já fica ali mais uma dica, né? Depois, na página 96, eu quero gravar essa frase aqui para vocês, ó. A alegria se torna parte de quem somos. E quando as coisas desagradáveis acontecem, e elas sempre acontecem, ela fala isso, nós estamos mais fortes. Então, quando a gente internaliza, né, e a gente se torna essa alegria, tá uma bosta, tá uma bosta. Tá acontecendo uma coisa ruim, tá acontecendo uma coisa ruim. Mas a gente tá forte. A gente tá lidando bem com aquilo. A gente não tá preocupado na qual é a próxima tragédia que vai acontecer. Tanto é que tem uma frase, saindo um pouquinho do livro e entrando rapidinho em Axis. Tem uma frase que é o mantra de Axis, que acredito que todo mundo conheça, porque é super divulgado nas redes sociais, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quem nunca ouviu esse mantra? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E muitas pessoas não conseguem usar esse mantra realmente como uma prática diária. Primeiro, por quê? Porque verdadeiramente as crenças que estão por trás dessas palavras, alegria, facilidade, a glória seria a abundância, a exuberância da vida, né? Então, o que está por trás, as crenças que estão por trás são muito mais fortes do que o desejo de mudar. Porque Gary Douglas ensina para nós, no que quando a gente faz Axis, né? Se você pegar esse mantra e repetir ele 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, com vontade, com intenção, a sua vida vai começar a mudar. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso, repetir 10 vezes uma frase. Por quê? Porque as crenças de tragédia, de tristeza, de dificuldade, de problemas, de escassez são tão grandes que uma simples frase que fale o oposto do que ela carrega como verdade dentro dela é quase impossível de ser feito. Então, se você que está aqui ouvindo conhece esse mantra e não consegue praticar, reflete sobre isso, né? Tem que limpar crenças aí. Aí na página, voltando para o livro, volta. Aí voltando para o livro, ela traz assim, ó. Ah, essa parte é bonitinha, eu sublinhei e eu vou falar essa parte da página 96. Eu achei tão fofa. Ela conta que teve uma tarde que ela pegou a filha dela, tirou da escola e foi passar uma tarde com a filha no parque, né? Ai, quem já fez isso, gente, sabe como é legal fazer isso com a criança, né? Surpreender elas. Elas ficam muito felizes. E dela diz que quando ela estava lá naquele parque, dando migalhas para os, sei lá se era pato o que era, mas dando migalha ali para os bichinhos, a filha dela parou um segundo, fechou os olhos, virou a cabecinha para trás e ficou ali em silêncio com os olhos fechados. E ela disse que esperou um pouco, mas viu que a filha dela não se movimentava. E aí ela começou um diálogo, né? Ellen, está tudo bem com você, querida? Ela deu um sorriso ainda maior, abriu os olhos, me olhou e disse: Estou bem, mamãe.
Estava só tirando uma foto de memória. Como eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, eu perguntei: o que é isso? Ela explica: é uma foto que faço em minha mente quando estou muito, mas muito feliz. Eu fecho os olhos e tiro uma foto para que quando eu estiver triste, com medo ou sozinha, eu possa resgatar minhas fotos da memória e me sentir melhor. Olha que lindo isso, né? Uma criança ensinando para a mãe, né? Vivendo o momento de gratidão no ato, porque isso é um momento de gratidão, né? Vivendo ali, registrando aquele momento na memória, para quando ela precisar resgatar, por exemplo, tiver braba com a mãe, tiver desmotivada com a vida, tiver irritada que tem que ficar indo toda vez para a escola e não pode ir para o parque, ela traz aquela memória, ela traz aquela sensação corporal e ela se sente melhor para conseguir continuar. Por que que a gente adulto não pode fazer isso, né? Eu achei tão fofo isso. Daí ela colocou aqui, ó. Para mim, expressar a gratidão não é tão harmonioso ou espontâneo quanto é para minha filha. Para mim também não. Todo mundo que me acompanha sabe. Prática da gratidão é uma coisa que eu tenho que praticar mesmo, porque para mim não é espontâneo. Ainda fico abalada com a vulnerabilidade em meio às experiências de alegria. Mas agora aprendi a literalmente dizer em voz alta: estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por. Então, para quem sofre da alegria do mau presságio, fica mais uma ferramenta aqui. Quando começar a tua mente paranoica a criar desastres, ou criar pensamentos destrutivos, negativos, ficar se preocupando com o futuro, você para ali e fala: estou me sentindo vulnerável, mas eu sou muito grata por. E começa a falar, a anotar, a trazer essa gratidão ali como expressão. Vamos para o perfeccionismo? Vamos. Agora ela vai começar a descrever na página 97 o segundo escudo, que é o do perfeccionismo. E ali eu achei bem interessante no segundo parágrafo que ela traz assim: como um perfeccionista em recuperação e uma aspirante ao time de o bom o bastante, estou sempre ansiosa para ler primeiro as respostas para esta pergunta. O perfeccionismo é um problema para você? Em caso afirmativo, que essas estratégias você usa para administrá-las, então ela traz assim, se sim, né? As pessoas responderam que sim, que é um problema. Quais são as estratégias que as pessoas utilizam para se perceber, para administrar esse perfeccionismo na vida delas? Então, ela traz aqui, levando essa questão à tona, né, nas coletas que ela fez com as pessoas, ela traz assim: na verdade, o que mais ouvi ao longo de todos esses anos é uma mensagem clara. As coisas mais preciosas e importantes chegaram em minha vida quando tive coragem para ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Então, essa é uma das frases que as pessoas trouxeram para ela e ela traz aqui para nós percebermos o quanto nós estarmos alinhadas com o perfeccionismo é um desvio que a gente faz e nos leva, né, a um sentido que não seria algo interessante a ser seguido aqui na nossa vida, mas ela traz aqui como um escudo, né? Porque as pessoas trouxeram muito essa resposta para ela. E aqui ela traz ainda assim, ó. Vou compartilhar aqui algumas de muitas respostas que ela trouxe como preferidas, mas primeiro ela quer falar um pouco sobre a definição de perfeccionismo que surgiu durante a pesquisa. Então, ali na página 98, ela traz o quanto o perfeccionismo não é, né? Então, ela faz uma conotação do perfeccionismo. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo, é uma crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar dor, da culpa, do julgamento e da vergonha. Então, ela traz aqui que o perfeccionismo não é a excelência, mas sim nós diminuirmos a sensação de culpa, julgamento e vergonha quando nós estivermos tentando, né, ser perfeitos na nossa vida. Ela traz ainda assim: perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco
achando que ele nos protegerá, quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Eu tenho uma amiga barra cliente que ela é teimosa, ô bicha teimosa para aparecer no Instagram, para fazer os movimentos. Ela quer, mas ela não vai para a vida, né? E aí, uma das coisas que rodeia ela muito é esse perfeccionismo aqui. Espero muito que ela veja essa aula aqui com presença, tá? Por quê? Perfeccionismo é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Então, quantas vezes a gente fica ali, né, esperando, tá, com um rosto bem bonito, esperando fazer um post perfeito, esperando ter conteúdo suficiente para abrir uma live, esperando, o que nunca chega. E aí fica esse peso de culpa, vergonha e julgamento fazendo com que você fique só na defesa, não vá para ação. Então, eu digo assim, ó, quanto mais a gente estuda perfeccionismo, gente, mais pavor eu tenho disso. Quer ir para o próximo, amigo? Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Ela traz aqui o perfeccionismo, em essência, tenta obter a aprovação. Então, todo tempo a pessoa tenta ser aprovada. A maior parte dos perfeccionismos cresce sendo louvada por suas conquistas e seu bom desempenho. Notas boas, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, porte. E ela traz assim: em alguns pontos do caminho, eles adotaram esse sistema de crença perigosa e debilitante. Eu sou o que eu realizo e quão bem o realizo. Então, o tanto que traz o perfeccionismo ali, né? E o empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado no outro, o que eles vão pensar. Então, aqui ela traz muito essa conotação do fora, né? E não o que está dentro da gente. Então, ela traz também isso. E aqui é o terceiro ponto que ela. Não, quarto ponto que ela traz é. Terceiro ponto que ela traz é: o perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionada com depressão, ansiedade, compulsão e paralisia na vida e a perda de oportunidades. Então, ela traz aqui o quanto medo de falhar, de cometer erros, de não fazer as coisas conforme os outros, para ser criticada, não se colocar na arena na vida, onde a competição e esforço são saudáveis, né? Ela traz aqui o quanto o perfeccionismo não é a chave do sucesso. E, por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Bem interessante isso. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Então, ela traz esses pontos aqui bem interessantes para nos conectarmos, né? Quem utiliza esse estudo aqui e perceber em qual desses pontos, né, faz mais ou cria mais na sua vida. Se você é perfeccionista e está nos assistindo aí no gravado ou aqui, anota essas palavras bem pesadas. Pega um papelzinho, anota num post-it para tu ficar assim, ó, tu martelando o teu consciente, o teu cognitivo até entrar no teu inconsciente. Perfeccionismo traz o quê? Culpa, julgamento e vergonha. Perfeccionismo faz com que você precise ser aprovada pelos outros, ou seja, faz com que você olhe para fora e não para dentro. Perfeccionismo paralisa a sua vida e te faz perder oportunidades. Perfeccionismo faz com que você sinta a pior das emoções, que é a vergonha. Na escala de, como é que fala, Natana? Hawkins. Na escala de Hawkins, ele traz a vergonha numa vibração de 20 Hz. Se você está nessa vibração, você está no nível de consciência mais baixo que existe. Ou seja, o que você está atraindo ali para você, em questão de vibração, em questão de ser um imã, são inconsciências e consciências de vibração muito baixa. 20 Hz, gente. O ideal é que a gente vibre em Hertz de 250, que seria a neutralidade, para cima. Então, pensa, 250 que é neutro. Não estou nem bom nem ruim, estou estável.
para 20 Hz. Olha a queda que é de nível de consciência e de vibração. Então, lembra dessas palavras-chave para o perfeccionismo, para que você possa se acostumar com o que ela vai falar agora, que é as falhas, né? E eu sempre falo isso para vocês, em todo curso que vocês fazem comigo, workshop, eu sempre falo, o adulto precisa aprender a conviver com o verbo falhar. Eu sempre falo isso. Quem já me ouviu aqui em lives, em workshops, eu sempre falo, o adulto precisa se acostumar com o termo falhar. Se você se acostumar com esse verbo, se você se acostumar com isso, fica muito mais leve a vida. Porque você começa realmente a desenvolver uma mentalidade positiva, né? Positiva no sentido de não tem problema falhar, tudo é aprendizado, tudo vem para alguma coisa, tudo é oportunidade. Então, se não foi assim da forma que eu esperava, o que foi que deu de resultado aqui? Então, faz com que você olhe com essa mentalidade acostumado com a falha para o que aquilo trouxe de resultado e não para o fracasso. Porque o perfeccionista está muito ligado a evitar o fracasso. Como se fosse a pior coisa do mundo, fracassar, falhar, cometer erros. E, na verdade, isso é ser humano, né? Isso é ser humano. Vai, Nath, já palestrei. Ai, ai, ai. Tá. Vamos para essa página 99? Falhar? Fala Vamos das ver? falhas. Das falhas. Das falhas? Aqui, ó, na página Tá. 99, para Ah, contextualizar, ela traz para vocês que, assim como o antídoto para aquelas pessoas que sofrem do mau presságio, que usam armadura, qual que é o antídoto? Apreciar a alegria no simples, praticar a gratidão e se acostumar com a alegria. Lembra? São os 3 passos. Para quem sofre do perfeccionismo, ela traz que o antídoto para isso é apreciar a beleza nas falhas. Por isso que eu fiz aquela introdução. Então, escrevam ali. O antídoto para quem é perfeccionista é apreciar a beleza nas falhas. E aí ela vai entrar agora nesse capítulo explicando isso. O que é essa beleza com as falhas? Tu quer que eu comece ou tu quer fazer? não. Vai. Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante. Ele parece um vício. Então, percebam aqui que ela vai começar a trazer o perfeccionismo, né, como 2 pontos bem interessantes. Ou pode surgir quando se sente vulnerável, ou é muito compulsivo, crônico e debilitante, que pode parecer um vício. Independente de nos encaixarmos, né, em um ou outro no perfeccionismo ali, ela traz assim: precisamos fazer a longa travessia do o que as pessoas vão pensar para eu sou bastante. Então, ela traz essa conotação, né? Sair desse estado para eu sou bastante. Nessa jornada, olha as 3 palavras, o que ela traz aqui. Começa com a resiliência à vergonha, amor próprio e a aceitação. E essas partes aqui a gente até já viu, né, no outro livro que nós estávamos lendo, que a gente terminou falando sobre amor próprio e aceitação. Então, aqui ela reforça quanto às falhas também. Para assumirmos a verdade sobre quem somos, de onde viemos e em quem acreditamos e sobre a natureza imperfeita de nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros, e precisamos conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos. Interessante, né? Interessante. Aqui na página 100, ela traz assim, de acordo com Christian, que ela traz um outro livro, ela fala sobre amor próprio, são 3 elementos: generosidade consigo, humildade e consciência. Então, ela fala aqui para nós, né, alcançarmos o amor próprio. Ela trouxe um outro livro que é Amor Próprio, Pare de se Maltratar e Liberte-se da Insegurança, que é dessa autora. Ela traz as 3 definições para o amor próprio. Então, aqui vai muito
relacionado a essa falha, né? A generosidade consigo mesmo, ela traz assim, dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, falha ou se sente inadequado. Então, aqui, ser generoso consigo mesmo. A gente Em vez falou de... sobre isso, só relembrando, quem não assistiu a última live dessa semana, tá salva aqui no YouTube também. Quem não assistiu a live dessa semana, onde a gente falou sobre a síndrome da boazinha e o antídoto, uma das etapas é desenvolver o amor próprio e a autoestima, assiste. Porque a gente fala na live exatamente o que ela traz aqui. Exatamente o que ela traz aqui. E a generosidade consigo mesmo, que é o que a Nath acabou de explicar para vocês, é o primeiro pilar para quem quer desenvolver amor próprio e autoestima. E, gente, quem sofre de vergonha e de medo excessivo precisa melhorar o seu amor próprio e sua autoestima, tá? Amor próprio é verdadeiramente compreender quem você é e ser generoso consigo acima de qualquer outra coisa. É parar de se autoflagelar com as críticas, como ela traz aqui. É diminuir os autojulgamentos. É parar de ser sabotador. Porque quem não é generoso consigo pode observar a primeira coisa que é na vida é sabotador. Sabota os próprios desejos, sabota as próprias ações, sabota as próprias intenções. Ou seja, você já se considera tão sem valor que você não faz um movimento para si. Mas se é para os outros, é muito fácil fazer. Então, essa generosidade consigo mesmo, ela precisa começar desde a hora que você abre os olhos. Abriu os olhos, acordou de manhã, já começa a falar coisas boas para você. Que bom que a gente está aqui. Que bom que eu estou viva. Que bom que eu tenho uma vida para viver, que eu tenho uma família para reconstruir, que eu tenho o que fazer. Então, você começar a ser generosa, a se falar palavras, a se afirmar, a se tocar, né? Quem já fez workshop comigo aí, se tocar o corpo, sentir a si mesmo. A gente percebe que pessoas que não são generosas consigo, elas não se tocam, gente. Não se tocam. Como é que é o não se tocar? Que nem eu falo, vai se lavar no banho, se lava, parece estar lavando um pano sujo. Aí vai passar um creme, aquele negócio assim, ó, né? Tipo, não se tocam com carinho, não se agafam, não se dão aquele abracinho gostoso que às vezes a gente quer do outro, mas é só fazer isso aqui, ó, se abraçar. Então, essa generosidade de espírito é o primeiro pilar que quem está precisando desenvolver amor próprio tem que focar em fazer. Vai, Nath, pro próximo. Próximo é a humildade. Daí ela traz aqui que esse sentimento, né, segundo essa autora, reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral. Algo porque todos passam e não uma coisa que acontece somente a você. Então, ela traz aqui para reconhecer que na vida acontecem situações que não é só porque é você que está vivendo. Ela traz aqui essa conotação, né, que algo passa por todas as pessoas. E a terceira, segundo essa autora, é a consciência equilibrada, que é o que? Abordar as emoções negativas com equilíbrio, para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Não podemos ignorar nossa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos essa consciência, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e sentimentos para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. Então, aqui traz muito, né, do que a Brené traz no livro sobre os grillings, né, na nossa mente, o quanto muitas vezes nós colocamos aqueles pensamentos negativos, o quanto a gente sente tudo isso, e acredita naquela voz interna falando sobre aquilo. Então, trazer mais a consciência equilibrada é perceber essas emoções negativas que nós estamos vivendo e perceber se elas são nossas, se elas não são, se daqui a pouco é criações, né, da nossa mente ali falando alguma coisa. E ela traz ainda, né, que essa definição de consciência, segundo essa Christie, nos leva a que ser consciente significa também não se identificar demais com os nossos sentimentos, nem exagerá-los. Então, é trazer a consciência no nosso dia a dia. Então, ela fala aqui sobre a tristeza, sobre a vergonha, sobre a autocrítica, não como um ato de erro,
mas de amor próprio para se perceber o quanto a gente está sentindo tudo isso. Isso é bacana, porque essa filosofia aqui que ela traz, da consciência equilibrada, é uma coisa que Axis traz muito, né? Quem já fez classe de Axis vai perceber isso. Axis fala muito e o tempo todo para a gente não validar tudo que a gente pensa e sente. Porque nem tudo que a gente pensa e sente é real e verdadeiro. Muito dessas questões que vêm do mental e do sentir são realmente exageros. E ela traz isso aqui, a Nath acabou de ler para vocês, né? Não se identificar demais com nossos sentimentos e nem exagerá-los. Às vezes as coisas só são o que são. Se a gente está consciente, equilibrado, a gente consegue fazer essa análise das coisas e não ir para a intensidade emocional e se atirar naquilo, né? E aí, aqui na página 100, eu acho muito bacana esse parágrafo que ela colocou, tá? Sobre amor próprio. Eu até vou ler aqui para vocês também. Hoje a gente está lendo bastante, porque esse livro é. Eu falei que esse capítulo era bom, né? Esse capítulo é bom. E ela traz aqui, ó. Além da prática do amor próprio, devemos lembrar também que a nossa dignidade, anota essa palavra, dignidade, essa crença fundamental de que temos valor e somos o bastante só acontece quando vivemos dentro da nossa história. Tá vendo? Aquilo que a gente falou na live de quarta. O amor próprio não pode ser construído se você estiver olhando para fora. O amor próprio só é construído se você está olhando para a sua história. Se você está olhando para dentro. Se você está olhando para você. Por isso que eu falo que tudo que ela traz aqui a gente trouxe lá, organizado com as nossas falas, mas as mesmas verdades. Daí ela fala aqui: ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou ficamos fora delas, negando nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou o que imaginamos que devemos ser e condicionamos o nosso valor à aprovação dos outros. Então, mais uma vez reforçando, olhar para dentro, aceitar as suas sombras, entender que as suas falhas também fazem parte de você. E é maravilhoso quando a gente tem essa paz com as sombras, né? Daqui a pouco mais ela vai falar de sombra, a gente fala de sombra aqui com vocês, tá bom? Aí na página 101, ela traz algumas respostas que vieram do perfeccionismo, né? E aí, não vamos ler, a gente não vou ler tudo isso daqui, mas algumas frases que me chamaram a atenção nesses relatos das pessoas que trazem para elas as respostas. A primeira pessoa, a frase que eu destaquei foi: não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. Às vezes, só bom é suficiente. Só ter feito tá ótimo, tá? A segunda pessoa ali, a segunda mulher, que é a Andrea, que é uma fotógrafa, que trouxe aqui a questão dela quando ela era criança, e a gente falou exatamente sobre isso na live de quarta. E ela traz aqui, ó: quando criança, eu associava ser perfeita a ser amada. Por isso que eu digo, live de quarta tem que assistir, porque fala sobre isso também. A terceira pessoa, que foi o Nicholas Wilton, acho que é assim que fala, Wilton, ele traz a questão de, a frase que eu destaquei: um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. E aí ele traz, né? A nossa natureza é ser imperfeito. Ter sentimentos e emoções não classificáveis. Fazer coisas que necessariamente não precisam fazer sentido. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Por que que ele fala da arte? Ele traz aqui uma metáfora bem bacana. Na página 102, acho legal vocês lerem essa metáfora dele sobre arte, que ele fala sobre a caixinha do que deve ser guardado e a caixinha do que deve ser abandonado. E se a gente realmente for olhar para a arte, quem gosta de cultura de arte, quadros famosos, artistas famosos, eles faziam obras perfeitas?
Não. Nem mesmo a Mona Lisa, né, que é uma das obras aí mais famosas que tem, nem ela é uma imagem perfeita. Ela não é uma mulher perfeita, aquela imagem não é perfeita. Mas aquela imagem passa uma verdade, né? Tanto é que a gente olhar para um quadro de Mona Lisa, parece que a gente está olhando para um ser vivo, né? Porque aqueles olhos acompanham, ela passa uma expressão. Por quê? Porque ali a gente tem a imperfeição registrada. A gente não tem a perfeição. Então, quando ele fala arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito, é a gente entender que quanto mais imperfeição a gente conseguir aceitar que somos e conseguir deixar o mundo ver essas imperfeições, mais criação a gente vai estar fazendo. Porque você não vai estar se paralisando na necessidade de ser perfeito. E aí ele termina com essa frase aqui, ó, que eu acho que dava para fazer um post. Página 103, lá no início, ele termina assim, ó. Em todas as coisas há uma fenda, um buraco. Em todas as coisas há uma fenda. E é por aí que a luz entra. Ou seja, se a gente fosse um quadrado perfeito, uma bola perfeita, o que for, a luz iria entrar? Não, porque não ia ter uma rachadurinha para iluminar. Então é nessa imperfeição que a gente se ilumina. Olha que lindo esse final. Esse final aqui foi top, o livro arrasou. Dá tempo de nós entrar no escudo do entorpecimento? Ou a gente termina e começa depois? E tem umas, Já, 9:06. é, Acho que vamos deixar para a próxima. Nós ia entrar no meu. Não vai ser hoje. Vamos falar do escudo do entorpecimento no nosso próxima sexta-feira, nosso próximo encontro, que é o terceiro. Mas quem já se identificou no primeiro e no segundo já tem muita mãos à obra aí para trabalhar e para desenvolver aí, né? Com perfeccionismo, com excesso de tragédias mentais, já tem muita ferramenta aí para ir desenvolvendo nos próximos dias. A gente se encontra na próxima sexta para a gente terminar esse capítulo aqui, ver a última armadura. E ver nessa última armadura é muito bacana, porque o escudo é espiritualizar-se. Olha que profundo. Então, até sexta que vem. O pessoal do Zoom, que quiser ficar com nós falando um pouquinho, pode ficar. A gente só vai desligar aqui o Instagram. Para quem está no Instagram com nós, meninas e meninos, é o grupo de estudos. Então, agora a gente finaliza aqui e vai lá para o Zoom. Quem quiser assistir do Instagram, essa aula todinha vai ficar salva no YouTube. A gente leu o capítulo 4 desse livro aqui, um pedaço dele. E vai ficar salvo lá no YouTube daqui um minutinho, alguns minutos, já sobe lá. Beijo, Instagram! beijo. Deixa eu encerrar essa gravação aqui. Beijo para quem nos assistiu. Até a próxima sexta. Só vou pausar aqui a gravação.